Hoje a gente vai contar como é que a gente conheceu o Lugano. Vocês não vão acreditar como ele tratou a gente. Antes da gente contar então como a gente conheceu o Lugano, vocês não acreditam como foi. E como foi a nossa experiência, né? Se foi positiva, foi negativa. A gente pede pra você deixar o like já e se inscrever no canal, beleza? Tudo certo? Você lembra dessa experiência? Que você viveu? Lembro como se fosse ontem. E o Lugano, enfim, a gente podia acreditar que ele também não esqueceu, né? É, Porque foi uma coisa intensa. foi. Pra gente dar o contexto, então. Foi durante a Copa América de 2019 no Brasil. Que a gente foi ver um jogo no Mineirão, Belo Horizonte, Mineirão, Uruguai e Equador. Certo? Exatamente. Nós morávamos, né, em Belo Horizonte. E aí a gente viu que o Uruguai jogaria na cidade. E eu acabei influenciando ele em relação a isso, né? Sempre, desde que o Lugano passou pelo São Paulo, passei a acompanhar muito a seleção uruguaia, sempre gostei. Imagina, já sou uruguaio. Eu era uruguaio mesmo antes do Lugano. É, Torcia pro Uruguai. Mas você não sofria muito. Não. Eu sofri. Mas depois do Lugano, né? Qual São Paulino não passa a acompanhar o Uruguai com carinho, né? Depois do Lugano. Mas nisso o Lugano ele já tinha se aposentado, né, 2019, e estava trabalhando no São Paulo, né, como diretor de relações institucionais, protagonizando cenas maravilhosas, falando para árbitro, vocês não são protagonistas. Se quiser, pode até botar um trechinho. Basicamente o que tá faltando pra alguém fazer hoje, né? Da diretoria de São Paulo. Exatamente, basicamente o que tá faltando alguém fazer hoje. E aí a gente foi nesse jogo, na arquibancada, comum mesmo. Ficamos lá no pré-jogo ali, na esplanada do Mineirão. Um clima fenomenal, vários uruguaios, uma festa danada, todo mundo cantando. Exato. A gente decorou algumas musiquinhas da torcida do Uruguai também pra cantar. E fomos assistir o jogo, né? E como é que foi o jogo? O jogo foi 4-0 pro Uruguai. Gols de Luizito Soares, Lodeiro e Cavani, né? Exatamente. Sabe o que eu lembrei de uma coisa aqui que aconteceu depois que acabou o jogo? Então, a gente tava ali pra sair, demos um tempinho na arquibancada, e eu lembro de um campineiro, se não me engano era Ponte Pretano, que viu a gente com vestido de Uruguai, mais com adereços ali do São Paulo, e disse assim, começou a conversar com a gente e disse assim, vocês são todos viúvas do Lugano. Eu falei, é claro, lógico que nós somos. Ué, quem não? Quem não é essa viúva do Lugano? E eu tratei aquilo como um elogio, né? E aí, beleza, fomos embora, né? Não, aí a gente tava saindo do estádio, sabe? Quando você tá caminhando ali pelos corredores, na saída do estádio, de repente a gente ouviu alguém falar. Calma aí. Eu fico até emocionada, ó, tô tremendo de lembrar. De repente a gente ouviu alguém falar, ah lá o Lugano. E aí a gente viu de costas, assim, tava até longe da gente, aquele cabelinho, assim, que parecia um ninho de passarinho, Parecia um negócio ninho. assim, um ninho, aquele cabelo de Lugano. Aí, ele não teve o menor respeito por mim. A gente saiu correndo, a gente fazia assim, ó, um no outro. Ele fazia assim, correndo. E aí, até que a gente chegou no Lugano. A gente vai botar fotos E era aí uma pra vocês saída, verem. não era uma saída VIP, era a saída da torcida mesmo. Exatamente, o Lugano tava saindo no meio do povo. No meio do povo. Tava no meio do povo. Aí a gente saiu correndo, pegou nele. A gente não conseguiu se controlar, né? Tem foto, tem imagem desse Tem momento. foto, tem imagem, tem até vídeo. O Lugano, a gente abordou ele, que nem uns loucos desvairados, ele pegou na minha jugular, não Calma, foi? deixa eu contar. Aí a gente foi, chegou falando, Lugano, te amo. Desse jeito, não foi nada calmo, né? Exato. E ele ficou todo assim, mas, gente, aí ele deu a maior atenção do mundo. A gente falou que a gente amava ele, a gente agradeceu muito por tudo que ele fez pelo São Paulo. E ele com aquele olhão arregalado dele. Com aquele olhão arregalado dele. Ele achou muito legal que a gente tava com, né, casaco, camisa do Uruguai, cachecol do São Paulo. Deu a maior atenção, conversou, olhou no nosso olho, né? Ele não é aquele cara, ele é zero blasé. Ele é aquilo que ele é em campo, ele é no tete a tete. Ele é muito intenso. Ele fala alto, né? Ele escuta o que você fala, ele olha no seu olho, é uma coisa muito vibrante. A presença dele é muito intensa realmente, né? Sim. Só que daí tinha outras pessoas também querendo abordar o Lugano ali naquela situação. Aí a gente resolveu se despedir dele. Aí o Zé virou pro Lugano e falou, tipo, o São Paulo numa péssima situação, Uma né? péssima fase. Naquela altura, que não mudou muito, mas enfim, falou, Lugano, nós precisamos sair dessa. Esse homem, Lugano, pegou, ele é enorme de forte, pegou o Zé aqui, ó.
pelo colarinho. É que a camisa também... Mas ele fazia assim, ó. Gente, eu vou imitar. Ele fazia assim, ó. Não vamos sair dessa! Não vamos sair dessa! Não vamos sair dessa, caraca! Quase que levantou ele. Eu assim, meu Deus do céu. Aí depois passou isso. Daí ele, tchau, tchau, muito obrigado, muito obrigado. E foi isso, gente. Foi muito intenso, né? Foi muito maravilhoso. legal. E o que aconteceu no dia seguinte? Não, calma. Aí depois a gente ficou tão emocionado com isso, porque qual era a chance? Ele saindo ali no meio do povo, bem na hora que a gente tava saindo. Aí a gente falou, nossa, que acaso foi esse? A gente ficou deitado no asfalto que ele tinha... no asfalto ali, no lugar que a gente tinha Não, a gente ficou em choque. protagonizado A gente essa ficou cena. paralisado alguns minutos. E no dia seguinte você resolveu mandar uma mensagem despretensiosa Isso, aí eu no mandei. Instagram dele. Quer que eu leia? Quero. Posso até colocar o print. Vamos botar o print. Eu mandei. Obrigado, Lugano. Ontem você nos atendeu gentilmente, olhou nos nossos olhos, conversou conosco, vibrou pelo São Paulo e pela Celeste. Somos seus fãs desde os seus tempos de jogador e nunca vamos esquecer o dia de ontem. Veja a felicidade nos nossos rostos, nas fotos que tiramos. Aí eu mandei a foto pra ele. Um abraço, Marina e José. E ele respondeu. Sim. Ele respondeu. Olá, respondeu em luganês, tá? Olá, Marina. Obrigado você por o carinho incrível. Desculpa que com a loucura do povo todo não consegui dar a atenção merecida, mas sempre grato a vocês. Gente, ele deu muita atenção. Ele é muito assim, né? Ele falou quando ele... numa das entrevistas, assim, sabe? Perto da aposentadoria, né? Que... Como é que era a frase que ele fala? Obrigado por tanto e desculpa por tão pouco. Tipo... Ele tem essa vibe, né? Mas foi assim, foi um dia... Só de falar eu fico nervosa. Sim. Eu lembro disso, me dá até uma tontura na cabeça. Mas você vê como é que é um cara gentil, um cara que entende o que é estar do outro lado, né? Como o que o torcedor sente, né? O cara pedir desculpa pra gente, que é uma Sendo coisa... que ele ficou, assim, vários minutos conversando, não tem pelo que pedir desculpa. E esse episódio, a gente já contou... Pra quem? A gente já contou esse mesmo episódio que a gente tá contando pra vocês pro Aloysio Chulapa. Dá aqui um spoiler aqui do nosso encontro com o Aloysio Chulapa. Se vocês quiserem, a gente conta também. A gente faz um outro vídeo falando do dia que a gente conheceu o Chulapa. E quem mais? No mesmo período da Copa América, quem que a gente encontrou pela assim, reconhecimento... Foi mais por acaso ainda. Tem o reconhecimento facial e a Marina reconheceu ele pelo reconhecimento nucal. Reconhecimento de nuca. Reconhecimento de eu nuca. reconheci a nuca do Muricy, assim... E tá aqui também extrema. um registro e a gente conta também como foi esse encontro, dia, se vocês quiserem. Tá bom? O que vocês acharam? Vocês têm alguma experiência assim com um ídolo, com um jogador também? Comenta aí. E... O que vocês acharam também da nossa experiência com o Lugano, né? Vocês imaginariam que ele fosse tratar a gente dessa forma? Contem aí. Normalmente o jogador de futebol é meio blasé, né? Ele é zero. Zero. Contem aí se alguém também já teve oportunidade de encontrar com ele. O Lugano é cheio de e-mail. Ele acha que ele tá disfarçado no meio da torcida do Morumbi. Ele Exato. não consegue disfarçar. Ele é inconfundível. É isso, gente. Não deixa de dar o like e se inscrever, beleza? É isso. Beijo. Em la alma.